Bom, como é de costume, eu vou fazer 1º de maio, fazer um vídeo sobre isso, porque essa é a data, talvez a data mais importante para o anarquismo, né? Fiz um vídeo ano passado sobre 1º de maio, onde eu explico um pouco melhor a data, né? Existem outros vloggers aí que também explicam bem essa data do ponto de vista anarquista, que é um ponto de vista que fica faltando, né? Muitas vezes quando a gente procura sobre 1º de maio, eu só fui descobrir o verdadeiro significado da data muito tempo depois de passar pela escola, porque geralmente a gente vê o significado capitalista ou o significado do socialismo de Estado, né? A gente não vê o real significado, que é o significado anarquista. E o que me surpreendeu foi descobrir que 8 anarquistas morreram pelos direitos trabalhistas, né? Em especial pelo direito do 888, que é 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso e 8 horas de lazer, né? Essa jornada de trabalho não era um direito. As pessoas trabalhavam muito, chegando a trabalhar bem mais de 12, 13, às vezes até 16 horas por dia. Então, às vezes, os anarcocapitalistas, né, falam que gostariam de um estado mínimo para as empresas terem liberdade de fazer como que elas quisessem, né? E isso daí já aconteceu e deu no que deu, né? Pessoas trabalhando sem folga nenhuma. E a desculpa deles é que se não está bom, a pessoa pode sair da empresa e procurar outra coisa, né? Aí a questão real é que todas as empresas agiam dessa forma, a pessoa não tinha escolha, ela tinha que trabalhar. Se ela não fosse detentora dos meios de produção, ela tinha que se submeter a essa carga horária desprezível, essa carga horária escrota, essa carga horária horrível, né? Essa carga horária que mata, né? Mata as pessoas, isso daí, né? As pessoas morriam de tanto trabalhar. E é engraçado a gente falar do dia do trabalho e a gente não lembra que é o dia do trabalhador, né? Então existe aí uma grande corrente, às vezes até dentro dos anarquistas, de adoração ao trabalho, de tem que ser trabalhador. Os capitalistas principalmente pensam dessa forma, né? Que quem não se submeter a essas cargas horárias ridículas são vagabundos, né? E esse dia ele é marcado por uma luta por uma carga horária mais justa, né? Em alguns países a carga horária já chega a ser 6 horas de trabalho, né? Aqui ainda não, aqui no Brasil, talvez na lei seja 888, né? Uma conquista mundial, afinal de contas, mas na prática não é o que acontece. Aliás, atualmente estamos tendo aí vários retrocessos, né? Especial com a questão da terceirização. Só quem vê uma terceirização de perto sabe o quanto ela é horrível, o quanto ela é um atraso à classe trabalhadora. Eu posso dizer que eu vi uma terceirização, que eu vejo terceirização de perto. Não posso dar detalhes aqui nesse vlog, mas eu digo com propriedade que não funciona. As coisas ficam travadas, as pessoas se tornam escravas dessa terceirizada, né? Então, sobre as 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer e 8 horas de descanso, é interessante a gente pensar nisso porque hoje em dia parece algo até um pouco simples de se falar, né? Muitos aí podem até dizer que isso é uma luta reformista, mas os anarquistas morreram por isso, né? Os mártires de Chicago morreram por isso. Para quem quiser mais informações, eu vou deixar o meu vídeo aqui do ano passado, vai aparecer aqui na tela. E foi revolucionário na época, né? E ainda hoje, falar-se em 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso, 8 horas de lazer, falar em direitos trabalhistas, de muitos aspectos, pode parecer bastante revolucionário, né? Principalmente porque a gente vive numa sociedade em que se respeita muito cargas horárias de trabalho abusivas, né? Em que as pessoas adoram os seus opressores no sentido de achar que tem que ser assim mesmo. Se você pegar e conversar com determinadas pessoas e falar que olha, é abusivo você ficar mais de 8 horas no trabalho, né? Essa carga horária que você está levando, ela está sendo abusiva, você pode acabar ouvindo coisas como mas é assim mesmo, a gente tem que se esforçar para ser alguém na vida, etc, etc. Isso é uma característica da pós-modernidade, né? Essa perda total de consciência que a pessoa acaba não se dando conta e reproduzindo o discurso do opressor, né?
Em vez de se unir e criar uma luta, né, eles acabam reféns ou dos opressores ou de lutas pelegas, né, ou de lutas rasas, ou de lutas superficiais que pouco avançam ou que avançam num ritmo muito devagar, né, que são os sindicalismos que estão aí ainda presos ao Estado. E é do interesse do Estado que o trabalhador não consiga seus direitos, porque esse Estado, por sua vez, está preso à burguesia, né? E, assim, uma das grandes, o que eu sempre lembro, né, nessa data, é a questão dos indígenas, que eles tinham uma carga horária, né? Os indígenas são chamados, né, pejorativamente de vagabundos, porque diz-se que eles trabalham pouco, né? Apesar de eu discordar que eles trabalham pouco, que eu acho que deve ser muito difícil levar o estilo de vida que eles levam, talvez a carga horária deles seja diferente, né, porque eles devem ter muito mais tempo para a família, para a comunidade e para coisas que são tão importantes quanto o trabalho, e por isso eles talvez tenham ganhado esse pejorativo de vagabundos, né? Mas se a gente pensar bem, eles são muito mais inteligentes nesse sentido do que a nossa sociedade, que acaba tendo cargas horárias excessivas, onde a pessoa, mesmo que a carga horária dela seja de 8 horas, ela passa muito tempo no trânsito, muito tempo no busão. Se for, por exemplo, mulheres, muitas vezes elas fazem jornada tripla, que elas acabam trabalhando fora, trabalhando em casa, né, e depois ainda arrumando um segundo emprego para sustentar os filhos, porque o marido muitas vezes não está presente. Isso acontece. Então eu diria que esses indígenas, entre aspas, aí, pejorativamente chamados de vagabundos, eles são muito mais avançados socialmente do que essa nossa sociedade, esse modelo que a gente está vivendo, onde as pessoas precisam se matar de trabalhar, né? É perigoso para o sistema que as pessoas que trabalham tenham muito tempo, porque elas podem se organizar e exigir direitos, né? A essa luta horizontalizada, né, que eu até citei, acho que no vídeo passado, o exemplo da luta dos garis, né, que se organizaram sem a necessidade desse sindicalismo pelego, a gente chama isso de anarcossindicalismo, basicamente, né, que é uma organização dos trabalhadores para os trabalhadores, né, a negociação ali tem que ser direta, tem que ser do patrão, o patrão que tem que vir até os trabalhadores, não o trabalhador mandar um representante até o patrão, que pode ser muito bem aí um representante corruptível, né? Então é uma luta muito mais direta, né? Uma luta muito mais transparente. Então é isso, o vídeo de hoje, né, desse 1º de maio, foi para falar sobre isso, para relembrar, né, que nunca é demais relembrar os mártires de Chicago, esses 8 anarquistas que foram mortos pelo Estado, para que se conquistasse um direito que hoje está sendo colocado em jogo novamente, né, e que muitas outras vezes sempre esse direito é colocado em xeque. Enquanto houver Estado, esse direito de 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso, 8 horas de lazer, entre outros tantos direitos, né, pelos quais eles morreram, pelos quais eles lutaram, vão ser sempre incômodos para o Estado e para o capital. Então é importantíssimo, no dia 1º de maio, a gente sempre lembrar disso e sempre dar essa refrescada na memória aí para a gente lembrar por que o anarquismo existe. Para a gente lembrar uma das pautas mais importantes, na minha opinião, dentro do anarquismo, e para a gente lembrar da solução que também já existe, que é o anarcossindicalismo. Para a gente lembrar da luta e do luto por esses 8 mártires que morreram, né? Então é isso, abraços e até a próxima.